Povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Essa semana nós vimos um absurdo. A Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa, o reajuste do salário de servidores públicos, né, da Câmara e do Senado, permitindo que eles ganhassem mais do que deputado e senador, que já tem um teto de 46 mil, junto com o ministro do Supremo. Em contrapartida, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de penduricalhos do poder público, principalmente do poder judiciário. E aí, gente, fica a seguinte reflexão, né? A pior desigualdade é que o Estado faz. Porque não é apenas uma desigualdade econômica, mas é uma desigualdade sistêmica, uma desigualdade estrutural. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo. O Brasil é o lugar onde tem mais advogados no planeta, uma cacetada de faculdades de direito, muitas delas grandes porcarias, é só para, né, dar o diploma pro cara. Porque, por exemplo, que um oficial de justiça, você me dá tecnicamente o motivo. Por que um oficial de justiça começa ganhando 15 mil reais, por exemplo, um analista judiciário 12, e um professor com nível superior também ganha 6, 7 mil? Por que um juiz ganha 30, 32 para começar, né, um procurador, e um professor 6, 7 mil, um engenheiro 9 mil, 10 mil? Porque, gente, a profissão do direito no Brasil, existe algo chamado inflação de graus. O que é inflação de graus? O profissional do direito, ele é pago não por produtividade, mas por título. Porque o Brasil é o país que tem mais advogado no mundo. Quando eu me formei em 2016, o Brasil estava chegando a 1 milhão de advogados. Hoje ele tem cerca de 1 milhão e 500. Em 2040 já vai ter mais de 2 milhões de advogados. Então você tenta imaginar ter muita banana na feira e pouca gente para comprar banana. O que acontece? O preço cai. O profissional, ele é desvalorizado. Isso eu estou falando só de advogado. Não estou falando de bacharéis, que são mais uns 3 milhões. Então, o fato do profissional do direito ser desvalorizado, ele acaba tendo que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para ele poder ser valorizado. Eu, por exemplo, tenho 2 pós-graduações. Então, os concursos acabam pagando um salário alto para o cara poder sair da advocacia e ser procurador para ganhar de 25 a 32 mil, mais ou menos, né, para começar, né? Então, é por esse motivo. O Brasil deixou de ter um projeto nacional para virar um país de litígios. E o pior de tudo, pela profissão ser desvalorizada, você acaba, para valorizar a profissão, tem que ter adicionais, quinquênios, né, um monte de penduricalhos para poder sentir-se um profissional mais valorizado, porque um juiz não se sente valorizado ganhando 32 mil, entende? Agora, gente, isso de ainda receber esses penduricalhos em cima, sabe o que acaba acontecendo? Uma desigualdade sistêmica que faz com que o Poder Judiciário, que é um dos órgãos, por exemplo, do país que tem independência orçamentária, ele não tenha nenhum controle popular e se acabe criando castas no país. Porque o juiz que ganha mais de 200 mil por mês, mais de 100 mil por mês, ele faz um monte de cursos na Europa, onde os ricos mandam seus filhos estudar. Quando ele sai para jantar sexta-feira ou sábado com a sua esposa, vai num restaurante tomar um vinho caro, ele conversa com empresários, por exemplo, reclamando que tem que pagar direito trabalhista, que tem que pagar muito imposto. Os filhos deles estudam nas mesmas escolas. Quando eles aprontam, são meninos de família, cometeram um desvio e tal. Mas quando aqui na periferia, por estarem longe do povo, faz a mesma coisa, é colocado de imediato na cadeia. Ou seja, é um pessoal que se acha até superiores, porque se criou castas. É estrutural, sistêmico o problema. E tem mais outra coisa.
quando se tem concurso público, se tem poucas vagas, porque está tudo concentrado na mão de pouca gente. Uma cacetada de juiz, promotor, desembargador, ganhando 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil por mês. E quando tem concurso, tem poucas vagas. Porque todo o orçamento ali do judiciário acaba indo para pagar esse pessoal. Né? E tem pouco concurso. E acaba sobrecarregando uma pessoa fazendo várias funções. Entende? Então, essa decisão do Flávio Dino de suspender os pagamentos é muito bom para nós em vários sentidos. Primeiro que vai ter mais concursos, porque vai ter um orçamento que vai sobrar para fazer mais concursos, né? Em outros cargos. O juiz vai ganhar e se conformar em ganhar 32 mil, 30 mil. Não tem esse negócio dele receber auxílio moradia, a mulher dele receber auxílio moradia, os dois são juízes, cada um recebendo 5 mil, 5.500 de auxílio moradia, sabe? Ou seja, é um dinheiro público gasto sem necessidade, sendo que a gente precisa de dinheiro na saúde, na educação, investimento e por aí vai. Né? Ou seja, o Estado promovendo essa desigualdade e essa casta encastelada lá no Poder Judiciário, longe do povo, né? E o que acaba acontecendo, muita gente entra na faculdade de Direito não por vocação, mas aspirando ser amanhã alguém que faz parte da casta. A grande maioria não passa na OAB, tá? Tem muito mais bacharéis do que advogados. Acabam fazendo esses concursos pequenos, aí vira policial. Grande parte dos meus colegas da área jurídica viraram policiais, que não conseguiram passar na ordem. É um concurso muito fácil aqui para a PM do Rio de Janeiro, principalmente, que morre muita gente, né? É um concurso muito fácil. Passa para ser da Polícia Militar ou policial civil, que é um pouco mais difícil, delegado é uma coisa difícil, ou vai para a área do direito. E o país se transforma num país de litígios. O Brasil precisa de um projeto nacional para trazer o país para a produção e sair desse negócio de ser país de litígio. Tudo vira processo. Tudo vira processo. E isso não está só no judiciário, principalmente está nos três poderes em geral. Eu, por exemplo, fui para Brasília. Ano passado fui 2 vezes, ano retrasado fui 1 vez. E eu fiquei andando por lá, porque São Paulo eu também passeei muito em São Paulo, mas São Paulo eu vi as indústrias, eu vi as ferrovias. Né? São Paulo é como se fosse a Alemanha. O Rio de Janeiro é como se fosse a Espanha. Brasília, que é um projeto soviético, aí vamos botar que seja uma Suécia, aí, uma Suíça, mais ou menos, né? Mas não tem nada em Brasília. Não tem indústria em Brasília. Tem ali a maior per capita do Brasil, que tem os políticos, nada. População lá no geral vive igual aqui o pessoal do Rio de Janeiro. Aqui a classe média do carioca. Mas tem os políticos que são castas, né? Que endinheiradas, principalmente, pessoal que mora no Lago Sul, não são empresários, são políticos que moram ali. Né? Então, eu passei por lá, fiquei observando certas mansões, políticos que moram ali. Né? E esse é o problema, gente. A gente não pode tolerar uma desigualdade que o Estado promove. O Estado ele tem que tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, como diz Aristóteles, né? Não é uma sociedade mais igual, é uma sociedade mais justa. Isso tem que estar em qualquer projeto nacional, né? Infelizmente, o presidente não tem um poder sozinho de acabar com isso, quem tem é o próprio povo, as pessoas que eles votam lá. Até político mesmo, político não tinha que receber o salário que recebe. Político tem que receber o salário normal de uma pessoa do povo, né? Para ficar na miséria também, claro que não. Mas ele tem que sentir as dores do povo, tem que estar próximo do povo. Na Alemanha, até nos Estados Unidos, um juiz, por exemplo, ele ganha coisas de um trabalhador normal, ganha a mesma coisa que um engenheiro. Ele sente a dor do povo, não é uma casta lá que caça, ricão, mora em mansões, longe do povo. Não, isso não tem isso lá. Eles entendem lá que o juiz é um trabalhador como qualquer outro. Tem escritório da advocacia nos Estados Unidos que ganha muito mais do que o juiz. Aqui no Brasil também, né? Mas é coisa de 0,1%
né? Aqueles de tributário ou de comercial, muito ricos aí, mas é minoria das minorias, né? Mas lá não, lá tem... É muito normal nos Estados Unidos advogado ganhar mais que juiz. Inclusive porque ele recebe por hora. Ganha mais que juiz. Aqui no Brasil que a situação é sistêmica, é uma casta. Isso não se dá para aceitar, né? Então, gente, parabéns aí ao Flávio Dino pela decisão que ele tomou. Vamos ficar de olho, porque já está indo para o Senado, acho que já até foi essa semana essa aprovação. E, obviamente, gente, o Supremo vai derrubar e vai ser mais uma coisa para dizer, e o Supremo se mete em tudo, como se isso não fosse inconstitucional. Né? Isso daí é uma pauta-bomba para quebrar o governo, ver se o governo tem que tirar bilhões de novo para pagar servidor. Para vocês terem ideia, em 2014, o Fux, com uma canetada, ele deu auxílio moradia para todos os juízes do Brasil. Foi um gasto de mais de 800 milhões na época para o poder público. Isso ficou, acho que até 2018. Entendeu? Ou seja, ele com uma canetada, o cara era juiz, casado com uma juíza, os dois recebiam 5.500 de auxílio moradia. Então você imagina, aqui o Rio de Janeiro, o cara mora aqui no Rio, é advogado lá em Maricá, aí tem auxílio moradia, coisa de 1 hora do Rio. A esposa dele é advogada lá em Saquarema, também recebe auxílio moradia. Né? Ou em São Paulo, o cara, sei lá, é juiz, ele mora em Campinas, aí ele tem a jurisdição dele em Hortolândia, ele recebe auxílio moradia em Hortolândia, a mulher dele em sei lá, Santos recebe auxílio moradia, né? E os dois podem voltar para casa no mesmo dia, então a coisa fica nesse sentido. O Estado promovendo desigualdade, juiz longe do povo, e aí se torna uma casta. Eles não sabem a dor do povo, eles veem o povo como uma segunda categoria, né? E essas coisas aí podem desencadear em radicalismos amanhã. Acaba o povo querendo movimentos radicais. A Revolução Francesa, o que desencadeou foi justamente essa casta de nobres lá da nobreza francesa, né, que quando tentaram reformar o Estado eles não aceitaram, o povo derrubou a Bastilha. Né? Então, é isso, gente. E eu acho até que essa decisão do Flávio Dino pode fazer com que ele venha em 2030 como um candidato antissistema, né? Porque ele também tem nas mãos dele a questão das emendas, do orçamento secreto, é o ministro que os parlamentares têm mais medo, né, do Flávio Dino. Eles falando desse negócio de impeachment do ministro Supremo, é para chegar no Flávio Dino, tá, gente? Para ver se eles conseguem derrubar o Flávio Dino, fragilizar o Supremo, né? E aí, gente, um Supremo fragilizado, o PCC e o CV amanhã, esse ano eles são eleitos lá no Congresso Nacional. Porque se não tem o Supremo, se o Supremo é fraco, imagina com crime organizado, o que eles iam botar a gente lá no Supremo. Então tem que ter um Supremo forte. Tem que ter um Supremo forte. Se hoje teve alguém lá que prendeu todo o generalato golpista, o chefe do golpe, enfrentou o homem mais rico do mundo, enfrentou os Estados Unidos, enfrentou o Império e venceu, a Magnitsky venceu, esse cara prende qualquer um. É isso que eles têm medo. Entende? Então, gente, vamos abrir os olhos e não vamos mais permitir que o Estado promova a desigualdade. Você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta. Fica o meu abraço.